Marcos, eu queria entrar um pouquinho mais na parte metodológica, que é um tema que a gente sabe que você gosta bastante de falar, e é um tema que, em geral, para os não dentro, os não economistas, é um pouco obscuro, porque não entende muito bem como que funciona a ciência econômica, né? Aquele livro do Mankell, Introdução à Economia, utilizado vastamente em todo mundo, ele tem logo no capítulo 2, ele cita 10 proposições que são, em certa medida, consensuais na ciência econômica, variando em grau de aceitação entre 78% e 93% de concordância entre os profissionais, né? E proposições como estabelecer um teto para aluguel, diminuir a quantidade de casas e a qualidade delas, tarifas e cotas de importação em geral diminuem o bem-estar, esse tipo de coisa. O que eu queria te perguntar é o seguinte, na sua opinião, consensualismo é um bom critério de veracidade para a ciência econômica? E se não é, qual que seria um bom critério para você dizer que uma teoria, uma proposição está corroborada? Olha, não. Você criar consenso tem que ser o resultado, não o ponto de partida. Né? Consenso pode se dar sobre proposições absolutamente equivocadas. Né? No começo, meados do século XIX, tinha um médico húngaro, né? Semmelweis, acho que é assim que fala o nome dele. Né? Foi estudar em Viena. Viena era o centro intelectual. Viena foi foi um dos grandes centros intelectuais da Europa, né? Na segunda metade do século XIX, os primeiros 30 anos do século XX. Né? Impressionante. E ele vai então para os melhores hospitais. Você tinha, enfim, tinha muita preocupação com mortalidade infantil e aborto, então você tinha umas clínicas para fazer partos, né? E aí ele percebeu que tinha uma que era, enfim, dirigida por uma faculdade de medicina com alunos e tinha uma outra essencialmente com parteiras, né? E as pessoas sabiam que morria-se mais, por incrível que pareça, no hospital, que era uma escola, do que no centro onde os partos eram essencialmente feitos por parteiras. Né? As pessoas sabiam disso. Tanta população sabia disso, e um problema, inclusive, de fila. Porque os hospitais ficavam lotados, então as pessoas, as mulheres, tinham relatos de as mulheres irem, quando estavam perto de ter filho, ficar perto daquele hospital das parteiras, porque começava a ter o filho na rua, e aí era atendida no hospital, furava a fila. Né? Você vê o nível. Né? A taxa de mortalidade era umas 5 vezes, mais ou menos, maior no hospital que era escola do que não era escola. E ele começa a pegar os dados e analisar os dados com muito cuidado enfim, cercar das evidências. E aí ele tem uma... Né, fala assim, olha, eu acho que eu sei qual é o problema. Né? O problema é o seguinte, na escola de medicina, você tem os alunos, né? Um pouco essa hipótese está por trás ali. Você tem os alunos que mexem com patologia, com laboratório, né? E depois vão fazer parto, né? E teve até a história de um diretor que ele se cortou né, na patologia, e aí depois ele morre, inclusive, né, com os mesmos sintomas. Então, parece que tem algo a ver da parte de patologia, onde as pessoas manipulam as coisas, e a morte das crianças, e o tipo de morte que a mulher tem, que a mãe tem ali. Então, quem sabe passar a lavar as mãos, né, e cuidar bem da higiene, né, para proteger. E ele, por algum tempo, toca o hospital, inclusive, e eles passam a adotar essa política, e ela é muito bem sucedida. Ela é muito bem sucedida. O índice de mortalidade ficou parecida nos dois hospitais. Né? Ele foi rechaçado pela comunidade científica. Consensualmente, a comunidade científica tinha certeza que ele estava errado. Né? Não tinha mecanismo, ele não conseguia explicar o porquê disso, era só uma evidência empírica. Né? Ele é afastado, ele inclusive morre num sanatório. Né? Há relatos que talvez ele tenha sido inclusive morto depois de uma surra tomada pelos guardas do sanatório, e durante anos voltou-se, né? O hospital retornou aos velhos hábitos, né? Mães continuaram a morrer, né, no parto, e só muito mais tarde, e acho que sobretudo a partir de Pasteur, a medicina compreendeu o mecanismo de transmissão das doenças e procedimentos básicos como higienizar bem as mãos passaram a ser adotadas e a mortalidade caiu. Então, consenso não quer dizer muita coisa. Né? Todo o esforço desse rigor no método
nas ciências é você tentar se livrar dos seus preconceitos. Todos nós temos preconceitos. Nós estamos viesados. A ciência não é neutra. Não é que você tem um conhecimento objetivo, você vai aprender a verdade dos fatos. Quem quer a verdade, você vai escolher ou filosofia, nem todos os tipos, ou religião. Aí você vai encontrar a verdade. Na ciência, o que se procura é, bom, como é que eu posso fazer afirmações com mais confiança? Como é que eu posso verificar se por acaso eu estou errado, ou eu estou muito errado? Né? Como é que eu posso criar um mecanismo para domar meus preconceitos? Né? E aí você cria uma série de procedimentos, de metodologia para fazer isso. Né? Então, testes aleatorizados, né? Testes cegos, né? Usar placebo de um lado, a droga do outro. Né? Se eu quero testar, por exemplo, políticas de remuneração de professores, eu posso desenhar 3 políticas diferentes, separo aleatoriamente várias comunidades parecidas em 4 grupos, para cada um desses grupos recebe um tipo de regra de remuneração, o 4º grupo nada recebe, acompanha 2, 3 anos e vê os impactos. E aí vocês comeram, esse tipo de mecanismo funciona melhor, generaliza. É como se faz com medicina e com vários outros, em várias outras áreas. Então, o que se procura é ter muito cuidado, né, em testar as conjecturas. Primeiro, as conjecturas têm que ser precisas. Elas têm que poder rejeitadas pelos dados. Né? Os dados têm que estar disponíveis. E você testa e você vai aprendendo com a experiência. Você nunca vai ter certeza de que descobriu a verdade. Né? Mas você vai falar, olha, com a informação que eu tenho, essa abordagem, esse desenho de política pública, esse tipo de tratamento, ele se revela mais eficaz do que os demais.